Qual o problema ou perigo de se ter muitas metas ou objetivos? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o problema de querer muitas coisas, de estar perseguindo muitos alvos no futuro. Às vezes isso se evidencia por uma variedade de interesses muito grande. A pessoa gosta de muitas coisas diferentes, já tem muitos sonhos, muita coisa que ela quer realizar. Mas essas coisas podem não estar conectadas entre si, né? Às vezes a gente não tem escolha, né? A gente não pode simplesmente fazer uma coisa só na vida, só se dedicar àquilo até terminar. Em muitas situações isso não é viável. A gente tem vários projetos em várias frentes, em áreas diferentes da vida, porque é assim que a vida funciona, né? A gente tem que levar várias coisas ao mesmo tempo, né? Você pode ter lá suas metas de saúde, perder tantos quilos, né, ou baixar o colesterol, aí você tem lá uma meta de aprendizado, você quer aprender alemão, aí você tem metas profissionais e tal, e tudo bem. Mas tirando esse aspecto normal da administração da vida, às vezes a gente acaba colocando muito mesmo no nosso prato. A gente começa a perseguir metas que não precisariam estar sendo perseguidas simultaneamente. E são essas metas que são problemáticas, que entram no que a gente vai discutir aqui. O primeiro e mais imediato problema que isso cria é aquela situação em que a pessoa fica sendo puxada para vários lados. Uma meta puxa a gente para um lado, outra puxa para o outro, porque elas não são compatíveis. Isso vai gerar conflito, vai gerar problemas de produtividade. E a tendência é acabar abandonando metas. Então a pessoa acumula um currículo de coisas que ela começou, se empolgou, não deu conta e largou. E esse não dar conta é muitas vezes essa divisão excessiva. A pessoa fica se desdobrando em 10. Outro problema com muitas metas é a pessoa ter várias metas dentro da mesma área. Tipo, a pessoa está escrevendo 10 livros simultaneamente, né? Não importa que é um sobre um assunto, o outro sobre outro assunto, é tudo dentro da mesma categoria, né? Eles competem em si pelos mesmos blocos de tempo. Então, se a pessoa tem 2 horas por dia que ela separa ali para escrever, esses 10 livros vão estar competindo por essas 2 horas diárias. E o que acontece quando as metas competem entre si pelos mesmos recursos disponíveis, geralmente tempo? A pessoa fica se dividindo entre uma e outra. E isso tem um efeito de diluir o esforço dela entre todas as metas. Então, digamos que trabalhando 2 horas por dia, a pessoa conseguisse terminar um livro em um ano. Só que ela está escrevendo 10. Então, um dia ela trabalha num livro, no outro dia ela trabalha no outro e assim por diante, né? Cada livro leva um ano para ser escrito. Isso significa, na prática, que se ela ficar se dividindo desse jeito, ela não vai terminar o primeiro livro até o final do 10º ano. Ela poderia terminar um livro em um ano, né? E indo seguindo em frente, mas ela leva 10 anos porque ela está trabalhando em 10 livros ao mesmo tempo. Então, esse negócio de ficar trabalhando alternadamente em metas que exigem o mesmo recurso tem o efeito de atrasar todas as metas ao mesmo tempo. O ideal é a pessoa trabalhar em uma meta, terminar, passa para outra, terminar, passa para outra, e assim por diante. Então, nesse caso dos livros, no final dos 10 anos, ela vai estar terminando o 10º livro. Ela já vai estar usufruindo há 9 anos dos frutos de ter escrito os outros 9. Ao passo que, se ela ficar nessa de ficar se dividindo, vai passar os 10 anos e ela não vai ter nada pronto ainda, né? Não importa que no final dos 10 anos ela vai ter 10 livros prontos, né? Vão ficar prontos todos juntos. A questão é que o atraso geral das metas, né, causa aí uma postergação nos benefícios que a pessoa tem, ou poderia ter, né? Então, enquanto ela poderia estar ali escrevendo, mas ao mesmo tempo já tendo os benefícios de ser uma autora publicada e a cada ano soltar mais um livro, ela fica naquela lenga-lenga
enrolando tudo e atrasando todos os projetos simultaneamente. Hoje, com a facilidade de negócios online, por exemplo, custo praticamente zero, a gente vê muito isso. A pessoa cria lá 5, 10 sites ao mesmo tempo e vai tentando fazer todos eles darem certo ao mesmo tempo como negócios viáveis. Trabalha um pouquinho em um, depois um pouquinho no outro, e nisso a pessoa dilui os esforços dela. E esse raciocínio também vale para outras metas que competem pelos mesmos blocos de tempo, mesmo se forem metas diferentes entre si. O que a gente precisa pensar quando a gente elenca múltiplas metas para perseguir é o quão rápido eu poderia terminar esse projeto se eu só estivesse me dedicando a ele, né? Outra pergunta: que benefícios eu terei quando essa meta estiver completa? E também, quais as desvantagens de eu não ter esses benefícios o mais rápido possível? Ou seja, quais as desvantagens de eu ficar atrasando a concretização dessa meta porque eu estou me dividindo entre vários projetos? E outra, quais os recursos em termos de dedicação, atenção, tempo, dinheiro que eu vou ter que colocar nessa meta, né? E esses recursos vão precisar ser usados em outras metas também, né? Vai haver conflito aí, principalmente em termos de tempo, entre as diversas metas que eu quero perseguir. Então, o ideal, quando a gente tem vontade de fazer muita coisa, é determinar o quanto de empenho a gente precisa colocar numa meta, para ela começar a dar frutos ou já estar um pouco solidificada para a gente deixá-la um pouco de lado e poder se concentrar em outra meta. Se a gente não define esse ponto, né, o ponto em que o filho já está meio criado e a gente pode deixar um pouco de lado, né, ou começar a terceirizar, delegar certos aspectos do projeto, existe esse perigo de começar a mexer em muita coisa ao mesmo tempo, ou ir adicionando aos poucos até o ponto em que aquilo vai tomando proporções que tornam essa administração de todas essas metas juntas muito complicado e oneroso, né? Aquilo vai consumindo nossos recursos e nenhuma das metas está gerando resultado ainda ou foi finalizado. É como ter muitas panelas no fogo, né? Tudo cozinhando ao mesmo tempo e você tem que dar atenção para todas elas simultaneamente. Um terceiro ponto que eu posso trazer aqui é que ter metas demais gera estresse, porque quanto mais bolas no ar a gente tem tentando fazer aquele malabarismo, mais pressão a gente experiencia. Aquela sensação de correria, de não ter tempo para nada, de não conseguir dar conta das coisas. Às vezes porque a gente colocou coisa demais na nossa vida, né? Ou nós nos comprometemos com muitas coisas. E isso vale tanto para metas que a gente define de forma independente, quanto para projetos que a gente se associa profissionalmente, questões de família, questões comunitárias, projetos de voluntariado, tudo que a gente vai se envolvendo, assumindo responsabilidade, é uma bola no ar, né? Uma panelinha que está ali no fogo e a gente vai ter que administrar aquilo dentro do contexto da nossa vida. Então, além daquelas coisas básicas ali de administração da vida cotidiana, o que a gente insere a mais, que a gente está chamando de meta, a gente tem que ter esse raciocínio de como aquelas atividades vão utilizar os nossos recursos e ter um senso de como as diversas metas que a gente quer alcançar podem ser organizadas ao longo do tempo para que a gente tenha uma otimização tanto no trabalho diário que a gente faz em direção a elas, quanto na própria concretização dessas metas. Como que a gente pode programar a execução dessas metas para que elas não interfiram negativamente umas nas outras, para que elas não onerem os mesmos recursos simultaneamente e a gente possa aí ter uma sequência de realizações e cada uma dessas realizações vai gerando frutos e provocando aí um efeito composto de sucesso e prosperidade e progresso na nossa vida. Então, para que a gente tenha essas pequenas realizações que vão se acumulando e vão compondo
aí esse progresso, o ideal é que a gente tenha menos metas de cada vez, para ficar mais fácil de administrar e a gente possa realmente concluir as coisas e começar a acumular essas metas concluídas, né? Realização em cima de realização, e isso vai gerando um efeito poderoso na nossa vida. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí o seu joinha, se inscreva para a gente não perder contato. Se você ainda não conhece o site Guia da Vida, venha conhecer melhor o meu trabalho, tem vários e-books gratuitos que você pode baixar por lá, tem testes de personalidade e você também pode se inscrever por e-mail. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.